Olá, pessoal! Para você que assiste o meu canal, vamos embora alisar um cabelinho que é mais difícil de alisar. Esse é um cabelo fininho, tá? Porém, aqueles cabelos bem cacheadinho e muito delicado. Essa minha cliente, ela tá saindo do alisamento. Na verdade, eu convenci ela a sair do alisante porque o cabelo dela é muito fino. Apesar de bem cacheadinho, né? Ela usava o alisante, aquele da origem, né? Ela usava por conta própria antes de ser minha cliente. E quando ela foi fazer a primeira vez o cabelo comigo, eu percebi vários pontos de quebra no cabelo dela, por ser um cabelo delicado. Então, eu convenci ela a gente fazer a Amazon Therapy. Então vamos embora que eu vou explicar tudo pra vocês, tá? Como vocês estão vendo, raiz bem cacheadinha. Aí nessa parte o cabelo já estava lavado, tá? Eu lavei 2 vezes com anti-resíduo. Lembrando, quero deixar bem claro, o cabelo dela está com as pontas fragilizadas devido ao alisante de amônia. Vamos usar hoje a compactação Amazon Therapy, que vocês já conhecem, a minha queridinha, né? Ela é compatível com outras químicas para substituição, como eu vou fazer hoje no cabelo da minha cliente, tá? Você não pode jamais pegar a Amazon e colocar num cabelo que está com alisante, que acabou de ser feito o alisante de amônia. Assim não pode, mas nesse caso, que a minha cliente já faz mais de 6 meses que ela usou a amônia, é só a raiz que tá virgem, aí sim a gente vai usar a substituição com a Amazon Therapy, tá? Também deixando bem claro que isso é com a Amazon. Nem todas as progressivas sem formol permitem que você faça o que eu fiz no cabelo da minha cliente, pois os ácidos da Amazon são ácidos saudáveis, ácidos extraídos das frutas, e com isso nos permite essa transição de uma química para outra, tá? Outras escovas de outras marcas têm ácidos diferentes, por isso a gente não garante. Mas com a Amazon a gente pode fazer sim essa substituição. Percebam que eu deposito o produto na raiz da minha cliente, e o certo seria eu não levar para as pontas. Eu esqueci, né, desse detalhe na hora. O costume, eu fui luvando e descendo pro comprimento, mas vocês vão ver que depois eu fiz a limpeza dos fios. Como eu tava falando, o cabelo dela tá bem delicado as pontinhas, porque houve quebra, né? Houve corte químico com a química anterior que ela tinha, que era a amônia. Eu já tinha dado um cortezinho nas pontas dela da outra vez que ela veio pra mim no salão. Ela tem raiz branca e um detalhe, ela tem coloração, mas a coloração dela já está oxidada. Devido ao cabelo ser mais delicado, né? A coloração ela oxida mais fácil. Já faz mais de um mês que eu fiz o retoque da coloração na raiz dela. E quando eu fiz, já fazia muito tempo que ela tinha feito o retoque da coloração dela. Ou seja, não está tão bem pigmentado. Eu sempre deixo bem claro para vocês que a Amazon tem um desbotamento quase que zero na maioria dos cabelos, mas em alguns casos o desbotamento acontece devido ao produto ser ácido e a gente ter que usar a chapinha na temperatura máxima, tá? Nesse cabelo eu não usei na máxima para não alterar tanto a cor e pelo cabelo dela ser fininho. Ó, nessa hora eu tô fazendo a limpeza para tirar o excesso do produto das pontas, tá? Não precisei lavar, só tirei o excesso mesmo, porque na hora era para ter aplicado só na raiz, mas não teve problema nenhum, ok? Então, relembrando, quando vocês forem aplicar, aplica somente aonde está a parte virgem. No restante, se encostar, não vai ter problema. Mas, para prevenir, eu limpei as pontinhas dela para não ficar excesso de produto. Então, como vocês vão ver aí, eu vou deixar o produto agir, deixei agir 60 minutinhos, tá? Deixei uma porcentagem bem pequena do produto no cabelo para poder secar e pranchar. E como eu tava falando para vocês, o cabelo dela é delicado, né? E apesar de ser delicado, ele tem a raiz difícil de alisar. Se eu alisasse na temperatura média, o cabelo não ia ficar 100% liso. E eu também não alisei na temperatura máxima para não alterar ainda mais a cor do cabelo dela. Vocês vão ver que alterou um pouco justamente por esses fatores que eu falei para vocês. O cabelo dela já está bem oxidado, é delicado, não estava bem pigmentado, né? Que já fazia bastante tempo. E ela é aquele tipo de cliente que não pinta com tanta frequência a raiz dela. Quando a gente aplica só na raiz, né? Porque as pontinhas já estão tão sobrecarregadas que a gente não leva para as pontas. Então vocês vão perceber que vai ter sim a alteração de cor neste caso, tá? Mas a maioria dos casos que eu uso o Amazon não altera.
Por isso que é bom, se sua cliente pinta, né? No caso da minha, ela tem a raiz branca. Então, se ela pinta, eu sempre recomendo para deixar para pintar depois do procedimento, né? No caso, eu dou uma semana para ela poder retocar a raiz dela. Então, nesse caso, a gente já tava tudo combinado, deu tudo certo, certo? Aí, nessa parte, eu tô alinhando os fios dela, né? Uma dica que eu sempre dou para vocês, é muito bom lembrar, dá uma olhada na raiz da sua cliente enquanto está molhado, enquanto está cacheado, para você ter noção do tamanho que é os cachos dela, até onde vai os cachos dela, para você não estar colocando a prancha em excesso aonde já está alisado. Então, no caso da minha cliente, a parte da pranchada, né, que eu prancho de 15 a 20 vezes, é apenas na parte crescida, que é a parte onde está a virgem. Eu evito pranchar essa mesma quantidade no restante do cabelo. Vocês estão vendo aí, ó, nessa parte eu comecei com a temperatura máxima, que eu sempre gosto de começar com a máxima para ver como o cabelo vai reagir. Como eu vi que ia ter uma alteração maior da cor, eu reduzi para a temperatura abaixo da máxima na chapinha lise, tá? Também vai ter um pouco de alteração pelo fator que eu expliquei para vocês, mas a cliente estava orientada e concordou, então tá tudo certo. Ela tem aquele tipo de cabelo que ele é cacheadinho desde o nascimento do fio. Então, mechinhas super finas, tenta pegar bem próximo à raiz, tomando cuidado para não queimar o couro cabeludo da sua cliente, tá? E aí esse cabelo, ele tem uma quantidade pouca, né? Ele só estava bem volumoso devido à raiz, então não demorou muito a fazer não. Eu levei em torno de 1 hora mais ou menos para pranchar esse cabelo. Mechinhas bem finas, né? Pranchando, caprichando aonde estava cacheado. Essa distância mais ou menos aí da raiz até metade do cabelo dela que estava cacheado. Então, é onde eu capricho. No comprimento e pontas, é só para terminar de selar. Então, eu até deixo para selar bem no final, né? Para não estar puxando a chapinha para as pontas que não tem necessidade. A Amazon Therapy nos permite trabalhar com segurança em cabelos como esse, que está saindo do alisante de amônia, ou até mesmo cabelos que têm henê, fazendo esse mesmo procedimento. A raiz tem que estar num bom comprimento, né? Você não pode, acabou de fazer um henê, já querer fazer tanto a Amazon como qualquer uma progressiva sem formal, você não pode. Tem que dar um intervalo bem grande para a raiz crescer, no mínimo 3 dedos, né? E aí você vai trabalhar em cima da raiz crescida, evitando levar o excesso do produto para o restante do cabelo, tá? E a dica que eu sempre dou também, que eu acabei de falar, é não exceder a quantidade de pranchinhas no comprimento, onde já está liso, porque você só vai levar excesso de temperatura para o cabelo, né? E como esse cabelo da minha cliente ele é fragilizado, a gente não quer isso. Então, em vários pontos da cabeça dela tem fios partidos devido ao alisante. Eu não sei quem foi o outro profissional que fez o cabelo dela, mas ela tinha vários pontos de corte químico, né? Então, por isso que eu tive essa preocupação de orientar ela a trocar de química, para ela não ter mais esse problema, né? É um cabelo difícil de alisar, mas ao mesmo tempo é um cabelo fininho e delicado.
finalizando o cabelo da minha cliente, como eu falei pra vocês. Aí sim que eu venho com a chapinha nas pontas, né? Reduzo mais a temperatura da chapinha, só pra terminar de finalizar o cabelo da cliente, pra terminar de selar as pontinhas, modelar um pouco as pontas, né? E aí vamos embora mostrar se alisou ou não. A gente poderia molhar todo o cabelo dela sim, mas eu não queria ter todo esse trabalho, ela já é uma senhora, eu não queria molhar todo o cabelo dela para mostrar o resultado para vocês. Então eu gosto sempre de molhar nessa partezinha onde é mais difícil de alisar em todo mundo, tá? Então eu vou molhar e mostrar para vocês se alisou ou não. Cabelinho molhado, né? Raizinha lisa. Tá? E confiram comigo o resultado. Raiz 100% lisa, sem danificar, sem emborrachar o cabelo da minha cliente, que está em transição de química. E agora, né? Vamos dar só o jatinho do secador para ver se ela alisou de verdade, né? Geralmente eu oriento as minhas clientes a lavarem o cabelo ou deixar secar naturalmente, mas se quiser que ele seque ainda melhor, secar com a ajuda de um secador só jogando o jato quente mesmo, para ajudar aí no selamento do cabelo e deixar ele sempre bem liso, né? Bem acabado. Então, nesse caso aí, dei só essa secadinha para vocês conferirem se ele alisou de verdade. Conseguimos um liso 100%, sem quebra, sem danificar o cabelo da nossa cliente, né? Que próxima semana ela vai fazer o retoquezinho da coloração. Então, aí a gente acerta a cor do cabelo dela novamente. Poderia sim colorir no mesmo dia, se a gente fosse usar uma coloração sem amônia, tá? A gente poderia sim colorir, mas não foi esse caso, tá? Ela vai retocar daqui a uma semana mais ou menos. Então, aí está o resultado, cabelo lisinho, raiz lisinha, sem quebra, sem corte químico, né? E aquele liso natural que a gente ama. Lembrando que a Progressiva Orgânica, que é a loja onde você encontra a Amazon Therapy, é a nossa parceira aqui do canal e nos dá 10% de desconto com o cupom Liliana10. Então, para ter um lisinho como esse aí na sua cliente, um liso saudável, sem danificar, né? E aquele liso natural, é com a Amazon Therapy que você encontra na loja progressivaorgânica.com.br. Coloca lá o nosso desconto, cupom de desconto Liliana10 e compra o seu produtinho com desconto. Então, foi esse o resultado de hoje com a Progressiva Amazon Therapy. Liso natural em cabelo que está saindo da amônia. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fica aí, né, com o antes para vocês relembrarem e com o depois maravilhoso. E se gostou, deixa aí o seu legal, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!